relação à gravação. Odair, Deus te abençoe, agora é com você. Amém, bom dia a todos, Deus abençoe cada um, e espero que todos tenham tido um sábado agradável. O meu foi uma bênção, foi muito bom. Você pôde fazer um culto de produção muito gostoso com a família, e pudemos conversar um pouco sobre o preparo, estar pronto para a vinda de Cristo, né? E qual é a nossa missão aqui como igreja, né? Odair, Oi. você consegue melhorar o seu áudio? Ele está com um pouquinho de interferência, não está muito claro. Está baixo também. Deixa eu ver aqui. Melhora agora ou não? Poxa, melhorou bastante. Tá bom para vocês, pessoal? Agora melhorou? Isso, a Isabel já está fazendo aqui uma manifestação. Cristina, eu acho que agora melhorou. Então, tá bom. E foi uma benção, então, o nosso sábado. Foi muito bom. Espero que tenha sido também para vocês. Que todos tenham tido um momento de comunhão com Deus e tenham tido um ótimo sábado. Deixa eu me permitir aqui. Deixa eu abrir a tela sobre o que nós vamos falar hoje. Esse assunto eu nunca preguei em lugar nenhum. Então, talvez vai ser a primeira vez. Eu fiz esses PowerPoint já faz muito tempo. E nunca falei sobre ele. Uma vez eu comecei a falar com o pessoal lá no service e depois não falei, não demos sequência. Então, que Deus nos ajude, Deus abençoe esse estudo de hoje. Quando Deus muda o nosso prato? Interessante isso, né? Uma pergunta, uma frase interessante. Quando é que Deus muda os pratos? Por que que ele faz isso? Por que que ele mexe no nosso prato? É interessante que tem umas frases, né, que dizem assim, cuidado, não mexa com o prato de ninguém, com fome, né? E nem na carteira de ninguém, com dinheiro. Quando mexe no nosso prato, como é que a gente fica, né? Quando você está com fome na mesa e alguém chega e pega o seu prato e tira o seu prato de você, como é que você reage? Qual é a sua reação? Já parou para pensar nisso? Qual a sua atitude quando você está com fome e aí alguém chega e toma o seu prato e te coloca um prato de algo que você não está querendo comer, né? Quando você está com fome, minha mãe sempre diz, o melhor tempero é a fome, né? Mas às vezes as pessoas ficam nervosas, ficam agitadas, né? São transformadas quando elas estão com fome. E dentro em breve, né, nós teremos aí uma situação bem difícil para muita gente. E Deus vai tirar o prato. E qual será a nossa reação? Nós vemos pela Bíblia que Deus permitiu fome para testar o povo de Israel, testar o caráter deles. E nós vemos que pela Bíblia também Deus vai fazer isso de novo, né? Ele vai tirar o nosso prato e como nós vamos reagir? Qual será a nossa reação? Porque quando o decreto vier e disser que você não vai poder nem comprar nem vender, ele vai mexer consequentemente no nosso prato, na nossa despensa, né? E como será a nossa atitude? Qual será o nosso comportamento? Eu não sou crudívoro, mas eu conheço pessoas que são crudíveras e não acho isso ruim, eu acho isso muito bom. E eu sei que em breve vai chegar um momento em que nós não vamos ter tempo para cozinhar. Aqueles que não se prepararem para comerem um alimento mais simples, né, como que farão? Como farão? Você acha que a gente, no tempo de alto clamor, pregação do evangelho, as mulheres vão ter tempo para ficar em volta do fogão, preparando comida, sentando à mesa, comendo? Não vamos ter esse tempo, não. Vai ser como os discípulos andando por Jesus, passar pelo caminho, colher uma espiga de milho e sair comendo, né? A gente vai ter que simplificar ao máximo a nossa alimentação
e também em tempos mais longos, ou seja, não vai ser 7 horas de jejum, meio-dia o almoço, 5 da tarde o jantar. A gente não vai ter esse cronograma acontecendo perfeitamente. Vai ter dia que não vai ter comida. E assim, eu creio que no tempo do fim, assim como Jesus ficou 40 dias sem comer, Moisés, nós também vamos passar por esse período de ficar um tempo sem alimentação, para Deus testar a nossa fé. Antes disso, nós vamos ter que ter firmes como o aço, ferro, né? Para suportar a frieza, tirar calor da frieza, amor do ódio, né? E paciência onde não há paciência. E a gente vai ter que aprender isso. E Deus vai poder dizer, aqui está a paciência dos santos. Mas se hoje a pessoa atrasa 5 minutos no culto, né? E a gente já acha ruim para poder chegar no horário em casa, porque quer chegar no horário do almoço correto, porque está com fome, ou passaremos por esse período. Mas Deus, Ele sempre está mexendo nos pratos. E é interessante, né? Que desde o Éden, Deus ofereceu ao homem um prato. Depois que eles caíram em pecado, Deus deu outro prato para eles. Depois, no dilúvio, Deus deu outro prato. Tirou um, colocou o outro. Depois, no tempo dos discípulos. Depois, no tempo dos pioneiros. E nos nossos dias, esses pratos continuam sendo mexidos. E a grande confusão, e a grande disputa do homem, né, é fazer ou não a alimentação que Deus deu para ele, né? E eu quero falar um pouco da minha experiência, né? Tem aqui uma música muito interessante. Essa música, ela tem uma letra que fala exatamente para nós, né? A estrada em que eu andava era tão larga, né? E a estrada, quando a gente está praticando ou não praticando essa reforma de saúde, ela é larga. Você come o que quer, na hora que quer, quando quer, do jeito que quer. E a estrada era bem larga. Em vão, eu procurava os meus prazeres, né? Então, aquele bolo gostoso, aquela fatia de pão recheada, carne, né? E a gente se alimentava e achava que estava tudo bem, né? E a gente procurava esses prazeres na nossa vida, né? A gente acha que os prazeres da vida são o que as pessoas estão vivendo lá fora, mas muitas vezes está aqui no nosso meio, né? Em cada passo dado, as minhas vontades eram realizadas, né? Então, era sempre uma satisfação comer aquilo que me apetece, aquilo que eu gosto, né? Longe do saber e cheio de amigos. Como a gente tem bastante amigo quando a gente não pratica a reforma de saúde, né? É interessante. Tem saída todo sábado à noite, tem pizza, tem lanche, tem tudo, né? Encontros, porque parece que tudo é comemoração, é comer, né? Então, nós ouvimos a voz de Deus nos chamando do caminho estreito. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente só tem duas escolhas, ou atendê-la ou rejeitá-la. E mesmo assim, a gente fugia, né? Ouvia, as pessoas falavam, explicavam, mas eu não queria. Mas se eu não quero, o que adianta as pessoas falarem? A gente ouve, é como... Oi? Odair, ouve-me. Oi? Oi. Odair, Oi? deixa eu te falar. Quando eu falo com você, o som melhora bem, mas ele ainda está... Algumas pessoas estão se manifestando no chat que ainda tem dificuldade de te ouvir. E as pessoas querem te ver também, a sua câmera está fechada. E alguns já estão falando aqui, a câmera está fechada, está fechada. Então, se você puder... Tá, eu vou abrir aqui. Abrir a câmera, o povo quer te ver. E melhorar o microfone, que a mensagem está muito boa e o pessoal quer ouvir bem. Tá bom? Vamos lá. Estão me vendo e ouvindo agora? Melhorou bem. Melhorou É que bastante. eu tô com o microfone, o pessoal tá dormindo, então eu tô com o microfone aqui do fone, né? Então,
Eu tava ele solto aqui, pode ser que tava isso. Agora Pode dá ser. para ouvir melhor? Eu vou ficar segurando aqui. Melhorou bastante. Agora melhorou bem. Deixa eu colocar ele, prender esse negocinho aqui. Sim. Fica segurando. Tá me ouvindo assim? Agora melhorou bastante e também é bom te ver realmente, amigo. Fica melhor. É tudo Onde? completo, tudo um conjunto. Então tá bom. Então, mesmo assim, eu fugia, né? As pessoas, eu costumo falar, é como jogar água em pato. Não sei se já jogaram água em pato. Você joga água em pato, né? Ela molha ele por cima, ele só dá uma chacoalhada e não entra nada. A água escorre, sai, e às vezes, muitas vezes a gente ouve mensagens e é como jogar água em pato. Joga, ele dá uma chacoalhada e nada penetra. O Espírito Santo vem com a mensagem, ele molha tudo por fora, dá uma chacoalhada e segue o caminho. Porque a gente não quer a mudança, a gente não quer fazer as mudanças. Então, a gente continua fugindo, a gente vai fugindo de Deus, achando que está com Ele. Então, eu tentei viver igual a maioria das pessoas, né? Na multidão, mas com a alma sempre vendo que aquilo não estava certo, não estava legal. E buscando sucesso, buscando trabalho, profissão, preenchendo os espaços que só Deus pode preencher. E aí a gente vai buscando viver essa vida que comumente a gente está vivendo dentro da igreja, né? Vivendo com a maioria, praticando as coisas erradas, sem dar um bom testemunho. E às vezes a gente acha que dar um bom testemunho é se afastar das pessoas e viver longe delas. Não é isso. É ser o ponto de mudança onde você está. E fazer isso com o poder do Espírito Santo, né? E a vida da gente vai ficando vazia, porque a gente não vai experimentando o verdadeiro sentido daquilo que é a vida que Deus tem para nós, né? Que ela é cheia e é plena, ela é alegre, ela é feliz. E quando a gente fica nessa busca de satisfazer o nosso apetite e fazer a vontade de Deus, nossa vida vai ficando vazia cada vez mais, porque a gente não é preenchido. A gente vai ouvindo, 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 e o nosso coração vai ficando duro, vazio, né? Mas aí então a gente sentiu o amor de Deus. Ele vem e inunda o nosso viver, a gente entende o que Deus fez por nós, de como Ele nos trata, como paciente Ele é conosco, e como paciente nós somos com as pessoas. Deus vai tratando a gente de uma forma que a gente vai percebendo o quão mal nós somos e o quanto nós precisamos desse amor para ser transformado. Então a gente resolve entregar a nossa vida para Deus, entregar a única coisa que a gente tem para dar para Ele, e é o nosso coração, que é a nosso pensamento, que é a nossa razão. Quando falo coração, né, entregar os nossos sentimentos para Deus guiar, porque muitas vezes nós tomamos decisões baseadas em sentimento, e não na razão, no culto racional. E é isso que a gente precisa entregar para Deus dominar. Nossos sentimentos de raiva, de ira, de angústia, de medo, de temor, né, de orgulho. Esses sentimentos precisam ser entregados para Deus, para que Ele possa dominar e nos dar o controle sobre esses sentimentos. E é isso que Ele está tentando fazer quando Ele tira o nosso prato. Eu quero dominar os seus sentimentos, quero que você aprenda a ter domínio sobre ele, não ser dominado por ele, para que você possa fazer boas escolhas, para que você possa tomar decisões corretas, que você possa viver de uma forma que seja plena, seja alegre, feliz, né? E aí a gente toma a decisão, fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus. Cada um de nós hoje vai escolher durante o dia fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus. Durante o dia de hoje, durante o dia de ontem, nós tomamos decisões. Ontem, enquanto eu falava com vocês de manhã, alguns de vocês estavam tomando decisões entre fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Só que durante o dia, quando chegou já no de jejum, você já escolheu o que você ia fazer naquele dia.
se você entregar a sua vontade para Deus dominar, ou você ia ser dominado pela sua própria vontade, no seu apetite, no seu desejo. E às vezes a gente quer impor as coisas nas pessoas, quer impor a nossa vontade sobre as pessoas, quando a nossa vontade ainda não está submissa à vontade de Deus. Ah, eu acho que deve ser assim. Ah, eu acho que deve ser assado. Porque a nossa vontade não é ainda a vontade de Deus. A gente não trata as pessoas como Deus nos trata. E quando a gente impõe as nossas vontades sobre as pessoas, nós estamos fazendo exatamente o que Roma faz e o que o inimigo também faz. Então, fazer a vontade de Deus é bem diferente. E aí, te darei tudo o que tem. E só o que a gente tem para dar para Deus é a entrega do nosso coração. Não tem nada para a gente oferecer para Deus. E quando falamos disso, é entregar para Deus aquilo que nós sentimos em relação aos outros, que nós sentimos em relação à reforma de saúde, que nós sentimos em relação à educação, que nós sentimos em relação ao nosso companheiro ou companheira, aos nossos filhos. E a gente precisa entregar isso para Deus para a gente começar a viver. Porque senão a gente vai viver num conflito, né, interno que se transpõe para o externo. E é isso que Deus quer tirar de nós. Pois o amor de Deus encheu o nosso coração. E quando o amor de Deus entra no nosso coração, há uma mudança, há uma transformação. Onde, se o amor não convence, nada mais convencerá. E é esse o Espírito de Cristo para conosco. E é esse o Espírito que nós devemos ter em relação também aos outros. Sonati diz que a maior demonstração no tempo do fim será o amor de Cristo nas pessoas para com as outras pessoas. Mas se nós hoje não aprendemos a amar, me respeitar, como que nós vamos poder dar essa demonstração de amor? E a Bíblia diz assim, Provérbios 4, 18 e 19. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem sabem em que eles estão tropeçando. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Então, a vereda do justo é como o nosso culto aqui. Ele começa meio escurinho e ele vai clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Mas os ímpios não sabem nem quem está tropeçando. E muitas vezes nós nem sabemos que estamos no caminho errado. Estamos tropeçando. Salmo 119, versos 18 e 29 e 33, assim. Abre, Senhor, os olhos, os meus olhos. Não é os olhos dos outros, tá vendo? É os meus olhos. Para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade e propus-me seguir os teus juízos. Salmos 119, verso 30. 31 diz assim, apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não me confundas. Então, como é que a gente não vai se confundir? Com os testemunhos. E que são os testemunhos? O Espírito de profecia dado a nós, no nosso tempo. As histórias que Deus deixou para nós na Bíblia, os testemunhos do Espírito de profecia dado por Ellen White no nosso tempo, para a gente não ser confundido. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Olha só. O que é dilatar o nosso coração? Como que é isso? É quando Deus abrir nosso coração. Porque o Filho de Deus, ele não é sentimentalista, que é guiado pelos seus sentimentos. Mas ele é sensível. Ele é guiado, a razão guia, e ele se torna sensível. Ele tem sensibilidade para lidar com as situações, para falar, para o tom de voz, como falar. E como é difícil, né, irmãos? Às vezes a gente confunde rudeza com firmeza. Jesus, ele era firme, mas ele não era rude. Ele era firme nas coisas que ele falava.
mas ele não era rude. E como então ser firme e ser amável ao mesmo tempo? É mais fácil do que ser rude e ser amável, né? Porque as pessoas falam, como assim? Ele é rude? Uma coisa interessante que sempre acontece com os meus filhos, né? Ontem mesmo aconteceu isso, dei uma correção no Daniel, e ele quis ficar no meu colo o tempo todo, não queria sair mais. Ou seja, a correção com firmeza e amor. Ele não queria mais sair do meu colo. Ficou aqui, os meninos estavam aqui brincando, os primos, né? Eu falei, não, papai, vai ficar no seu colo. Quando Deus nos corrige, né, Ele quer que a gente faça o mesmo, que a gente fique no colo dele. A gente não sai. Às vezes o coração ímpio, né? Quando a correção vem, ele se afasta, acha ruim, começa a criticar. Mas quando a correção vem com firmeza de Deus e com amor, a gente não quer sair do colo dele, a gente quer ficar lá. E aí o Salmo 33 diz assim, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus testemunhos e guardá-lo-ei até o fim. Então, quando a gente aprende as coisas de Deus, o salmista vai nos dizendo como nós devemos agir. Buscar fazer essa vontade. Não temos essa força. Nós em nós mesmos não temos como fazer isso. Nós só precisamos crer que Deus pode fazer. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não tenho força, mas Deus tem. Eu não consigo, mas Deus consegue. E eu creio que Deus pode fazer isso. Então, se você vive nessa luta, que pode ser o seu apetite, pode ser o seu temperamento, pode ser a sua língua, pode ser o seu comportamento, pode ser o seu tratamento com os irmãos da igreja, com aqueles que erram com você, você também erra com eles. Nós possamos buscar isso, essa transformação, ser filho e ser amável, né? E a senhora diz assim, se nós tivermos que errar, que nós erremos pela misericórdia e não por fazer justiça, porque em nós mesmos não temos justiça para praticar. Então seja mais misericordioso. Deus tem sido com você. Tenha a mesma paciência com os outros. Busque instruí-los com amor e com firmeza. Mas essa firmeza só Deus pode dar. Ser firme com amor. Então, será que esse problema ainda existe? Será que ele é algo que aconteceu nos nossos dias? Ou isso vem lá de trás? Será que essa situação de reforma de saúde, será que ele gerou algum problema bíblico no passado? Será que isso veio de onde? Começou aonde? E vai até onde? Alimentação para o nosso tempo. Onde, como e por quê? Deus escolheu uma dieta para nós? Deus escolheu um alimento para nós? Então, tem o Criador determinado uma nutrição diferente para o povo de Deus nos últimos dias. Onde estão esses conselhos? Em Ellen White ou na Bíblia? Então, será que Deus mexeu no nosso prato? Quando ele mexeu no prato do povo de Israel no deserto, será que isso trouxe conflito? Quando ele mexeu no prato dos antediluvianos, será que isso trouxe conflito? E quando ele mexe no prato do povo do tempo do fim, será que isso trouxe algum conflito? E esse conflito causou por quê? Porque a minha vontade é diferente da vontade de Deus? E por isso eu vou ter que justificar os meus meios? Ou a minha vontade é realmente praticar a vontade de Deus, mas eu vou ficar apontando para as pessoas que ainda não fizeram essa reforma, que ainda não aceitaram isso, e eu vou ser também um causador de contenda? Ou será que quando Deus mexeu no meu prato, porque o prato não é coletivo, ele é individual. Você tem o seu, você come no seu. Você não come no meu prato, e eu não como no seu prato. Então, será que essa reforma de saúde, esse mexer no prato, não é individual? Você não deveria, você, viver essa mensagem e dar testemunho no seu corpo, na sua mente, no seu trato com as pessoas, no seu semblante? Porque a Sonate diz que o nosso semblante, ele dá um testemunho. Ela diz que quando às vezes nós olhamos ou levantamos com a cara fechada com outras pessoas, a gente influencia para o mal pessoas que estavam
no Vale da Decisão, tem uma coisa muito interessante. Se você, hoje, eu lhe oferecesse 10 milhões, tá bom? Acho que para você, tá só 10 milhões. Amanhã você vai receber 10 milhões. Hoje à noite, eu vou te dar 10 milhões. Como você seria o seu dia? Sabendo que hoje, no fim do dia, ia ser acreditado na sua conta 10 milhões de reais. Você receberia esse dinheiro e eu faço essa proposta para você. Vou te dar 10 milhões. Aí você, nossa, 10 milhões. Se você tivesse mal, como é que você ia ficar hoje? Sabendo que no fim do dia, você ia ter na sua conta 10 milhões de reais creditados. Será que você ficaria bem-humorado? Ou ficaria mal-humorado? Aí, quando chegar no fim do dia, você receber então os seus 10 milhões. Você quer isso? A resposta é sua. A maioria vai dizer sim. E aí, depois que eu te der esses 10 milhões, eu vou dizer para você o seguinte: só que amanhã de manhã, você não vai acordar mais. Você recebe os seus 10 milhões hoje no fim do dia, você vai dormir, e amanhã de manhã você não vai acordar mais. Você não vai se levantar. Você continuaria aceitando essa proposta? Eu acho que a maioria aqui, eu não estou vendo aqui todo mundo, né? Não estou com áudio nem com chat. A maioria diria que não. E eu não quero essa proposta. Receber 10 milhões no fim do dia e no dia seguinte eu não acordar mais. Então eu faço a seguinte observação para você. Será que então acordar vale mais que 10 milhões? Pela sua resposta, dá a entender que sim. Bom, se acordar vale mais que 10 milhões, por que você acorda de mau humor? Por que você acorda bravo, irritado? Se você acordou, você recebeu um crédito de Deus de um dia de vida, que vale muito mais que 10 milhões. E você não trocaria nenhum dinheiro do mundo para não acordar no dia seguinte. Então nós deveríamos acordar como? Senhor, muito obrigado, estou vivo. Muito obrigado, eu acordei. Quanta gente deitou essa noite e não acordou? Então, a gente deveria celebrar acordar. Eu estou feliz, estou alegre, porque eu estou aqui, eu estou vivo, estou acordado. Deus me deu a bênção de mais um dia. E a gente poderia sair para abençoar outras pessoas que também foram abençoadas. Olha, você acordou, você está vivo. Que bênção, você tem mais um dia de oportunidade com Deus. Que nós possamos nos alegrar com o que Deus tem nos dado. Onde na Bíblia Deus nos pede para largarmos carnes limpas? Levíticos 11. Por que o Novo Testamento me manda comer de tudo que se vende no açougue? E Ellen White fala o contrário. Enquanto Paulo chama forte ao que come de tudo, e fraco o vegetariano, Romanos 14, como Ellen White pede para sermos vegetarianos? Então, se a Bíblia no Novo Testamento e em Levíticos nos libera o churrasco de carnes limpas, então qual o problema? Com que base bíblica Ellen White nos chama para ser vegetariano? Quem que eu devo seguir? Ellen White ou a Bíblia? Qual a dieta perfeita para nós? A Bíblia ou Ellen White? Como encaixar essas peças na perfeita coerência do plano divino? Então, esses são questionamentos que muitos evangélicos fazem conosco. E esses questionamentos chegaram no nosso meio, no meio do nosso povo. Olha, mas quem fala isso quer que as pessoas, eu já ouvi pessoas chegarem e dizer assim: eu quero que você prove que Deus não quer que a gente come carne pela Bíblia, sem usar Ellen White. Eu tenho aqui um estudo só sobre isso, só usando a Bíblia, sem usar o Espírito de si. Mas, como eu já disse no começo, se as pessoas estiverem vestidas com penas de pato, nada vai penetrar. Jesus ressuscitou Lázaro, e eles disseram que Jesus tinha feito isso pelo poder de Beelzebub.
A reforma de saúde não avança em nosso meio por causa dessa contradição não compreendida, por causa da incompreensão destas peças no quebra-cabeça original. Que Deus tem alguém com o microfone ligado. Saiba que Ellen White previu que seríamos vencedores desta situação difícil. Nós sairemos vencedores. E está você então preparado para descobrir tudo isso? Deus muda a comida a cada tempo. Quando Deus inaugura o Éden, ele dá um prato para o homem. Quando Deus expulsa Adão do Éden, ele dá outro prato. Quando Noé, após o dilúvio, ele entrega outro prato para ele. Quando Israel sai do Egito, Deus dá outro prato para ele. Quando ele lida com a igreja primitiva, ele também dá outro prato. Quando funda a última igreja, ele entrega outro prato. E quando ele restaura de volta o Éden, ele de novo entrega outro prato. Então Adão e toda a raça humana passou por essa situação. Daniel e seus amigos, Jesus quando esteve na terra, e o povo de Deus de todas as épocas viveram estas situações de Deus estar mexendo no prato deles. Então, definição então do quadro histórico. O que é e para quem é a reforma? Reforma e reavivamento. Salvação é pela graça, pela fé, pelo poder, por causa do amor de Deus. As pessoas acham que salvação, muitas vezes, é pelas obras. É por eu ser vegetariano. É por guardar o sábado. E isso não é verdade. A salvação, ela é pela graça e pela fé. Então nós somos, o tripé adventista sou salvo pela graça, justificado pela fé e julgado pela lei de Deus. Esse é o tripé que mantém o adventismo em pé. Salvação pela graça. No mundo evangélico diz que nós somos legalistas, que acreditamos que nós somos salvos fazendo coisas, por causa do nosso mau testemunho. Outros dizem que nós não acreditamos que a salvação é pela fé. E o mundo evangélico crê que é salvação pela graça e nós também cremos. O mundo evangélico diz que é salvação pela fé e nós também cremos assim. Só que nós temos algo que eles não acreditam. Que nós somos julgados por uma lei. E que a lei é a lei de Deus. Então, reforma e realmente. Imagine assim um corpo de bombeiro, né? Corpo de bombeiro, tem o carro de bombeiro, tem a roupa anti-chamas, as mangueiras, a água, o combustível, o treinamento, a escada Magiros, né? E o bombeiro, nas mãos de Deus. Se nós olharmos para como o bombeiro que busca salvar vidas, a igreja, ele é o lugar, o compartimento, ou seja, a sede, o corpo de bombeiro. O carro do bombeiro, nosso, é o sábado. A roupa anti-chamas é a nossa fé. As mangueiras, a reforma de saúde. A água, que vai apagar o fogo, é o evangelho. O combustível para a gente levar isso, levar essa mensagem, é o dízimo. O treinamento é o trabalho missionário. As escadas que nos levam até onde nós chegamos ao bombeiro é a palavra de Deus. E o bombeiro é Jesus. Então, a obra de preparação para o segundo vinho de Jesus. A reforma de saúde é um dos ramos da grande obra que deve preparar o povo para a vinda do Senhor, e ela está tão relacionada com a mensagem do terceiro anjo quanto a mão ao corpo. Porque ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, para que vejamos o nosso pecado em violar as leis e por ele estabelecida em nosso ser. Devemos tornar patente a lei natural e insistir em que se lhe obedeça. Eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor Jesus. Conselho sobre Alimentar, página 60. Então, ele permitiu que essa luz brilhasse sobre nós. Ele chegou até o nosso prato. Ele chegou na nossa cozinha. E é lá que Deus vai fazer a obra. Quando nós olhamos para Daniel, a reforma dele começou lá na cozinha, individual. José, individual. Jesus, individual. E esse individual leva para todo o coletivo. Ele afeta todo o coletivo. Porque você
afeta o coletivo da igreja, para o bem ou para o mal, dependendo de como você reage em relação a isso. A reforma de saúde nos últimos dias, fundamentada na Bíblia. Mensagens, manuscritos, página 59. Os princípios da reforma de saúde encontram-se na palavra de Deus. Olha, você não acha que está no sangue. O evangelho da saúde deve estar firmemente associado com o ministério da palavra. É desígnio do Senhor que a influência restauradora da reforma de saúde seja parte do último grande esforço para proclamar a mensagem do evangelho. Então, está na palavra de Deus. Eu não sou contra o Espírito Santo. Ele nos mostra, amplia a nossa visão da palavra de Deus. Mas quando nós vamos falar com os de fora, nós temos que ter uma base bíblica. Porque eles não aceitam, às vezes, o Espírito Santo. E muitas vezes nós queremos levar as pessoas a entender a reforma de saúde sem usar a Bíblia. Nós precisamos aprender a usar a Bíblia. E é interessante que muitas vezes a gente usa a Bíblia, né, de forma equivocada. E a gente quer basear a reforma de saúde em Levíticos 11. Eu desafio você a procurar no Espírito Santo a Ellen White dizendo que a base para a reforma de saúde adventista seja Levíticos 11. Não tem. Eu não achei. Agora, se você achar um texto, você me mostra do Espírito Santo falando que ela nos liga a Levíticos 11. Ellen White, a reforma de saúde de Ellen White não está baseada em Levíticos 11. E muitas vezes a gente vai dar estudo para as pessoas, a gente chega lá em Levíticos 11 e quer ensinar Levíticos 11. E aí o mundo evangélico, que não é bobo, eles também estudam, chega e fala assim, mas espera aí, vocês não dizem que a lei cerimonial foi abolida na cruz? As leis de saúde faziam parte das leis cerimoniais. Vocês falam que a lei moral é a única que permanece, mas vocês querem seguir uma lei cerimonial para a reforma de saúde? Mas aí se você perguntar para ele assim, olha, você crê que tem um livro selado para o tempo do fim? Muitas vezes você vai perguntar para o Adventista um livro selado e vai dizer que é Apocalipse. Mas o livro selado do tempo do fim é o livro de Daniel. Aí eles vão dizer, sim, cremos. O mundo evangélico sabe que tem um livro selado para o fim. Eles vão dizer para você que o livro é o livro de Daniel. Aí você diz, se você crê que o livro selado é o livro de Daniel, você crê que nós estamos vivendo os momentos finais da história? Eles vão dizer que sim. Sim, estamos vivendo. Então, esse livro vai ser aberto para nós hoje? Pois é. Como é que começa o capítulo 1 do livro de Daniel? Começa com Daniel rejeitando o quê? As iguarias do rei. Então, meu amigo, a reforma de saúde adventista, no Espírito de Cia, é baseada em Daniel 1 e não em Levíticos 11. E Daniel, ele é um símbolo, né, daqueles que vão viver no tempo do fim. Então, se você é evangélico, a reforma de saúde adventista não está baseada na profecia no Levíticos 11, está baseada em Daniel capítulo 1. E aí você começa a ter abertura para poder explicar para eles. Só que muitos de nós, como adventistas, ainda não entendemos que a reforma de saúde adventista está baseada em Daniel 1 e não em Levíticos 11. Porque Levíticos 11 não deveria ser considerado uma bênção, mas sim uma maldição. Deus não fez isso por causa da dureza do coração do homem, né? Então, de quem é a responsabilidade? Os guardadores do sábado, que estão aguardando o breve retorno do seu Salvador, deveriam ser os últimos a manifestar falta de interesse nessa grande obra de reforma de saúde. Homens e mulheres precisam ser instruídos. Pastores e povo devem sentir que o peso da responsabilidade da obra incide sobre eles para agitar o assunto e apresentar-lhes perante os outros. Testemunhos, volume 1, página 554. É a nossa cidade. Deve sempre ser mantido em destaque que o grande objetivo a ser alcançado por esse meio não é apenas saúde, mas a perfeição e santidade, as quais não podem ser conseguidas com corpo e mente que estejam doentes. Testemunhos também, volume 1, página 554. Então, a luz, ela é progressiva. Olha só, esse gráfico que você está vendo aí, o Éden, é essa linha que estava aqui preta, tá achando a linha preta aqui? Então, o homem estava no topo do Éden, da sua Não santificação. está passando o slide.
Os slides Não está passando. Não passou o slide aí? Não. Todo mundo? Ninguém está vendo? Passou, depois subiu. Vou voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Na versão desktop aparece, mas nos telemóveis não está a aparecer. Deixa eu ver aqui. Aqui está normal. Tab. Voltou? Voltou. Ok, então vamos lá. Nesse gráfico aqui, a luz e revelação do grande conflito para cada tempo. Então, você olha aqui nessa linha, no Éden, então a linha de santificação, Adão estava lá em cima no topo. E quando a gente olha no tempo do fim hoje, está lá embaixo. Então, lá do Éden, o homem caiu em pecado, e essa linha, Deus quer levantar e trazer de volta o homem ao topo novamente. Então, a condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi. Exatamente a mesma que foi no paraíso, antes da queda dos nossos primeiros pais. E qual é a condição? Perfeita obediência à lei de Deus. Perfeita e justa. Perfeita justiça. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, correria perigo de felicidade ao universo todo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com todo o seu cortejo, infortúnios e misérias, se imortalizasse. Caminho a Cristo, página 62. Então Deus, o homem caiu em pecado, o homem estava no topo da santificação, caiu em pecado. E agora ele vai em decadência. Deus agora quer levantar de novo esse homem e trazer de volta à origem como foi no Éden. Deus quer levantar esse homem e ele dá instrumentos para esse homem para que ele possa conseguir fazer isso. Então, quanto aos nossos primeiros pais, o desejo imoderado trouxe o resultado perda do Éden. A temperança em todas as coisas tem mais que ver com a nossa restauração no Éden do que os homens imaginam. Ciência do Bom Viver, página 129. Então, a temperança e coerência no viver, no nosso trabalhar, no estudar, no lazer, no comer, no beber, no vestir e no falar. As pessoas acham que reforma de saúde é só carne, e não é isso. É em tudo. É na forma que eu vivo, na forma que eu trabalho. As pessoas são intemperantes no trabalho. E muitas vezes acordam de madrugada e vão dormir de madrugada. Pouco dormem. Mostram que estão trabalhando. Você fazer isso num momento, numa situação difícil, tudo bem. Mas uma constante, isso é intemperança. Vai trazer má saúde. A pessoa estudar demais. Né? A pessoa não vai trabalhar. Agora só vou estudar, só vou ler. Não vai fazer as suas atividades. Isso é ruim. Brincar demais. Comer demais. Beber demais. Né? Então, cuidado para você não ser intemperante nestas áreas. Né? Deus nos deu 8 remédios. Os 8 remédios naturais de Deus. Ar puro, água pura, repouso, alimentação, luz solar, exercício, temperança, confiança em Deus. Então, esses remédios, nós devemos fazer uso deles juntos, não separados. É interessante que muitas vezes nós que estamos praticando reforma de saúde, né, só pensamos na comida. A gente não faz nenhum exercício, a gente não respira um ar puro, não toma sol, né, pouco fica no sol, não repousa direito, não faz nenhum exercício e é intemperante. E às vezes, muitas vezes, não confia em Deus, porque está fazendo uso de um só remédio. Né? Devemos usar tudo. Qual a prioridade divina? Né? Deus tem uma prioridade. Deus deu prioridade na quantidade de conselhos em relação à reforma de saúde. Tem muitos conselhos sobre reforma de saúde. Na ordem que ele também deu esses conselhos. Nos exemplos bíblicos e na estratégia do inimigo. Então, a missão nossa como igreja, em 1844, começou a purificação do santuário. A missão da igreja, Apocalipse 14, é as 3 mensagens angélicas. Para quê? Para que produza o fruto. Qual é o fruto? A formação dos 144 mil. E a formação desse grupo vai partir por um viver de acordo com a vontade de Deus para esse tempo.
vivendo os 8 remédios, praticando a reforma de saúde, não só isso, mas todas as outras áreas, para que um fruto possa brotar e ele possa formar, então, esse grupo. Então, muitos não compreendem que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor, sem o sumo sacerdote no santuário no tempo de angústia. Os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Primeiros Escritos, página 39. Eu vou passar alguns slides aqui. Então, qual é o objetivo final nosso como igreja? Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o quê? O santuário será purificado. Ou seja, Deus quer fazer uma purificação, quer fazer uma faxina. E Deus tem produtos especiais para fazer essa faxina, para que ele possa finalizar essa obra. E os produtos que ele vai usar para finalizar essa faxina vai chegar lá na nossa cozinha. Né? Então, nós temos luz para avançar. E onde nós encontramos essa solução? Se os livros de Daniel e Apocalipse forem estudados com fervente oração, nós teremos um melhor conhecimento dos perigos dos últimos dias. E seríamos melhor preparados para o trabalho à frente. Né? Então, ali Deus está mostrando para a gente onde é que nós podemos encontrar uma mente limpa, né, para poder entender. Porque uma mente embotada não vai conseguir entender e vai deturpar aquilo que Deus deu. A necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca antes na história da nossa obra. Os segredos do Senhor são para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha só que coisa. Deus vai... você não precisa ficar com medo. O problema é que hoje nós estamos seguindo... Um fala uma coisa, é isso aqui. Aí vem outro e fala, não, é isso aqui. Porque a gente não está buscando por nós mesmos. Como diz um amigo meu, a gente está comendo pelo vômito. O outro vem, vomita o que ele comeu, e eu como o que ele vomitou. Aí o outro vem, dá outro, e eu vou e como. E eu não estou comendo por mim mesmo. Eu é que devo buscar, nós é que devemos buscar, individualmente, entender e compreender. Você não vai ser deixado de lado se você buscar com sinceridade e com o Espírito Santo. Ele vai te instruir. Você não vai ficar à margem sem entender o que Deus tem para cada um de nós. Aqueles que realmente amam a Deus, o seu Espírito revelará verdades que têm sido eclipsadas na mente. E também revelará verdades que são inteiramente novas. Olha que coisa. Aqueles que comem e bebem do sangue do Filho de Deus trarão dos livros de Daniel e Apocalipse verdade que é inspirada pelo Espírito Santo. Eles começarão ações fortes que não poderão ser reprimidas. Os lábios das crianças serão abertos e proclamarão o mistério que tem sido escondido das mentes dos homens. O Senhor tem escolhido coisas tolas deste mundo para confundir as sábias, e as coisas fracas do mundo para confundir as poderosas. Olha só que coisa, irmão, que texto. O daí parou de passar novamente. Parou de passar novamente o slide. Está passando o seu perfil. Meu perfil? Como assim? A foto sua e do seu esposo e seu neném. Voltou? Voltou. Agora voltou. O slide que voltou é estrita integridade, deveria esse ser mesmo. buscado. É esse. Então, ok. Voltou. Estrita integridade deveria ser buscada por cada estudante. Cada mente deveria se tornar com reverente atenção à revelada palavra de Deus. Luz e graça serão dadas àqueles que assim obedecem a Deus. Eles verão coisas maravilhosas da sua lei. Grandes verdades que têm permanecido inaudíveis e invisíveis desde o dia do Pentecoste estarão a brilhar da palavra de Deus e sua pureza original. Olha só, coisas que desde o Pentecoste as pessoas ainda não entenderam. Vão brilhar no tempo do fim. Pelo poder do Espírito Santo. Olha só o que diz aqui. Reforma de saúde, então, e a formação dos 144 mil. Deus deu sabedoria a Daniel. Ele evitou tudo que pudesse enfraquecer o poder físico ou mental
E então comprometeu sua alma e o seu corpo perante Deus para ser usado para a sua glória. A palavra de Deus é como mina cheia de precioso ouro. Suas verdades serão a riqueza da mente. As riquezas desta mina estão abertas a quem? A todos. Seus tesouros são inexauríveis. Preciosas gemas da verdade estão colocadas debaixo da superfície. E cada hora de pesquisa será plenamente recompensada. Review Herald. Irmãos, olha que texto. Cada hora de pesquisa será plenamente recompensada. E as verdades estão ali sobre a superfície. E quem vai abrir? O Espírito Santo. Quando nós buscarmos fazer como Daniel fez, primeiro começa lá na cozinha. É individual, não é coletivo. Muitos príncipes estavam ali, mas somente 4 tomaram essa decisão. E Deus, então, o inundou com essa informação do tempo do fim. Assim também hoje, nós não precisamos ficar com medo das coisas do fim. Se nós, individualmente, lá, tomarmos essa decisão de buscar e ser fiel a Deus lá no nosso prato, Deus vai abrir a nossa mente para a gente entender coisas que nós não estamos entendendo hoje. Não vamos precisar buscar os grandes homens para poder compreender o livro de Daniel e Apocalipse. Veja que ela está sempre levando a gente para Daniel e Apocalipse. Vai para lá, estudo é lá, para nós podermos entender o tempo que nós estamos vivendo. Então, isso não é luz nova, isso já é coisa antiga. O fim do tempo, onde e por que Deus escondeu a dieta? A dieta é só para nós? As respostas, então, chegaram para nós. Gênesis 1, 29. Eis que vos tenho dado sobre a superfície da terra toda a erva verde para quê? Que dê semente. Então, olha só o paralelo que nós temos. Nós temos Gênesis 1, os 7 elementos. O Criador disse, produza. Os grupos, né, botânicos, relva verde, erva que dê semente, árvore que dê fruto e semente, a situação sobre a terra, a superfície, a conclusão. E viu Deus que era tudo muito bom. Indicador foi a primeira, o terceiro dia. Foi a manhã e tarde do terceiro dia. Então Deus foi montando esse paralelo para que nós pudéssemos ter. Então, e disse Deus, é o símbolo de autoridade. É Deus quem manda. Dieta, erva verde para os animais. Erva que dê semente, o prato de Deus para o homem. Árvore que dê fruto. Não há morte sobre a terra. E viu Deus que era tudo perfeito, perfeição. E foi tarde e manhã. Ou seja, Deus tinha uma ordem, né? Eis que vos tenho dado toda árvore. Então, toda árvore para quê? Então, deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. A fórmula do Éden. O homem está no topo da criação. Então, tem o reino mineral, que fornece alimento para o reino vegetal, e o reino vegetal fornece alimento para o reino animal e também para o homem. Veja que Deus criou uma cadeia de onde ia chegar a nossa alimentação para chegar até os nutrientes, chegar até o homem. Então Deus deu uma fórmula que é uma fórmula original. Não havia alimentação que implicasse morte das plantas, nem dos animais. Era perfeito. Então, na linha do tempo da reforma, olha só, no Éden, Gênesis 1, 29, tinha perfeição de caráter, uma alimentação perfeita, alimentação edênica. Quando o homem cai em pecado, vem uma maldição. E depois, no dilúvio, vem outra maldição. Depois que Israel, Deus quer agora levar de volta o homem para conhecer a sua lei. Deus vai restringir e vai vir com bênção. E depois até chegar o Éden restaurado. Então, deixa eu passar aqui, porque senão não vai dar tempo de ver tudo. Quando a gente vai para Salmo 78, 18, eles tentaram a Deus como? Pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Veja que o homem tentou a Deus pedindo carne para satisfazer o apetite. Olha o que diz lá em Salmo 78, 18. Vamos ler? Olha o que diz lá. Você acompanhar esse texto. Salmo 78, verso 18. E diz assim:
tentaram ao Deus de Israel no seu coração. Como? Pedindo alimento cárneo para que satisfazesse o seu apetite. Então, muitas pessoas estão tentando a Deus como o povo de Israel. Não consigo sem isso. Não consigo ficar sem isso. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Provérbios 23, verso 20. Então, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, verso 8. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Então, nós vemos que Deus dá sempre uma bênção e uma maldição. Eu quero levar aqui, o efeito do pecado fez com que o homem voltasse. Quando vocês verem, olha só, o reino, então, como a mulher e Adão deu ouvido ao reino animal, que foi a serpente, Deus agora vai amaldiçoá-los. Então, o reino animal agora decai. Então, o homem vai deixar de comer aquilo que ele comia. Ele vai comer outras coisas, por causa do pecado. E você vê que quando o homem vai comer esse alimento, na queda do homem, o homem vai deixar de comer o topo que Deus tinha preparado para ele. Que era o topo da criação, era o homem. E o topo da alimentação do homem também era o topo da criação. Então, o reino animal se alimentava olhando para baixo, sempre com a cabeça para baixo. O homem se alimentava colhendo os frutos, olhando para o alto. Quando o homem cai em pecado, agora o homem cai em maldição, e o homem vai agora comer a comida do animal. Porque deu voz, deu ouvido a um animal, a besta. Quando você olha para Nabucodonosor, ele era o topo do reino. Ele era o cabeça da estátua. Ele era a cabeça de ouro. E ele se enfeitiçou com o pecado e caiu em pecado. E Deus mandou ele para onde? Para comer alimento de animal. E ele foi olhar para baixo, até que a Bíblia diz assim, até que então ele se levantou a sua cabeça para o alto, olhou para Deus, e então Deus o reergueu e trouxe de volta. Ele reconheceu Deus como seu Criador. Então, o plano A de Deus, como era? Dieta original, no Éden. Expectativa de vida, vida eterna. Aí teve uma intervenção divina. Qual era o propósito? Limitar a longevidade do pecado. Então, Deus agora libera a alimentação para restringir a vida. E ensinar que a queda de status, né? Daniel 4 vai mostrar que o rei caiu, assim também Adão caiu. Os espinhos e escardos também produzirá e comerás a erva do campo. Então, o plano, o resultado, é uma dieta vegetariana agora. Pós-queda, expectativa de vida, agora, ao invés de vida eterna, Adão, 930 anos. E aí, ervas do campo, morte de planta, limitação de vida em tempo, maldição. Então, quando vem a carne de animal, limita para menos ainda. Então, Deus vai... Essa é uma maldição que vai chegando sobre o homem. Vocês vão ter menos tempo de vida. Mas quando vai chegar para o tempo de vida, por que comer folhas? Por que Deus quer? Aqui é de propósito. Redução, agora, o pecado vai trazer condições externas para o homem, porque ele vai sair do jardim do Éden, lugar perfeito, e ele vai ter situações na sua vida externa que vão afetar o seu corpo. Então, o ambiente de onde ele sai vai trazer a ele humilhação agora. E Deus vai dar para ele, então, por causa da fragilidade, uma alimentação para ajudá-lo a viver nessa situação que ele vai viver agora fora do ambiente do Éden. Então, Deus vai permitir que o homem volte a comer como as verduras, legumes. Então, a queda do homem traz uma maldição. No dilúvio, olha o que diz aqui, e será o vosso temor, o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, e vossa mão serão entregues. Tudo quanto se move
que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. Então agora, depois do dilúvio, Deus permite ao homem comer carne. Não tinha carne lá atrás. Mas o homem, antes do dilúvio, o homem pagão, o homem não temente a Deus, estavam se alimentando de carne. Mas havia um homem, uma família que não estavam comendo, que era a família de Noé. E agora, depois do dilúvio, Deus falou assim, olha, vocês vão comer isso agora. Mas isso era por tempo limitado. Porque Deus ia cobrar deles tudo isso, todo animal que morresse depois desse período. Era por um tempo específico. Mas aí o homem gostou. E aí o homem caiu novamente. E Deus vem então intervir com Levíticos 11. Por isso que eu sempre digo que Levíticos 11 não é uma bênção, é uma maldição, por causa da dureza do coração do homem, né? E aí, olha só a longevidade que aconteceu. Noé era vegetariano, né? Praticava vegetarianismo, né? E ele viveu 600 anos até o dilúvio. Depois que ele se tornou carnívoro, viveu 350 anos e o tempo de vida deu 950 anos. Teve 100 anos de vegetarianismo, quando aconteceu o dilúvio. E ele viveu só mais 500 anos. Já reduziu 350 anos de vida. Afoxade, ele não teve nenhum tempo de vegetarianismo, porque ele já nasceu depois. Viveu 438 anos. Peleg, 239. Terá, 148. Então Deus vai limitar o tempo de vida, tempo de pecado desses homens. Vai reduzir através da alimentação. Então, quando nós olhamos para a alimentação, ela foi dada para diminuir o tempo de vida desses homens por causa do pecado. E aí, então, os conceitos do universo são 4. Amor, liberdade, justiça e perfeição. Então, Deus tem ordem, princípios e leis. Restrição para proteger a nossa felicidade. Liberdade é poder escolher. Então, Deus rege o universo com amor, com liberdade, com justiça e perfeição. E é isso que ele quer nos levar a entender. Acabou essa parte aqui. É que eu vou abrir outro. Vou só parar a apresentação aqui, mostro com outra sequência do outro PowerPoint. Só um minuto. Então, Deus, ele está nos mostrando que ele quer nos levar de volta a uma alimentação mais simples, para que nós possamos ter uma vida mais simples e compreender as coisas mais difíceis. Aqui, só um minutinho. Quando Deus restringe a nossa alimentação, ele amplia o nosso conhecimento. Quando Deus libera a nossa alimentação, nós reduzimos o nosso conhecimento das coisas de Deus. Só um minutinho. Quando nós vemos o que Deus está querendo fazer conosco hoje, ele está levando a gente a restringir a alimentação, porque ele quer liberar conhecimento e saúde para nós nesse tempo. É que eu dividi isso em 2 partes. Então, são 2 PowerPoints. Tá? Desculpa, meus.
Então, quando a gente olha para a história, nós vemos que no Éden, Deus, ele restringiu a alimentação, falou, disso aqui vocês não vão se alimentar. E aí ele abriu, deu ao homem todo o entendimento. Quando o homem cai em pecado, vem então a maldição, Deus libera esses alimentos e o homem vai decair em saúde e estatura. Aí vem a liberação patriarcal, outra nova maldição, que é depois do dilúvio. E aí depois do dilúvio, o homem decai novamente. E aí, depois nós temos Israel. Israel, Deus agora quer levá-los, exaltá-los. Então Deus vai fazer uma restrição na alimentação, Levíticos 11, e ele agora vai levar o homem, nessa restrição, a uma bênção. Olha, vou tirar de vocês isso, estava vivendo Levíticos 11, e eu vou dar para vocês agora uma outra alimentação. E aí Deus leva eles para o deserto, e ele tira deles a carne, e dá para eles o quê? O maná. E quando Deus dá o maná, Deus quer revelar para ele o quê? O caráter dele, apresentando a lei dele no Sinai. E lá no Sinai, então Deus quer restringir para que eles possam ter entendimento. E o povo rejeita. Quando o povo rejeita isso, eles decaem novamente. E Deus então dá carne para eles se alimentam da carne, e eles vão ter então os símbolos nacionais, que são a circuncisão, as festas, as carnes limpas e o tabernáculo. Então agora vem a outra fase, na fase da igreja, Atos 15 e 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, das carnes sufocadas, do sangue e da fornicação, dos quais coisas fazem bem se vos guardardes. Bem vos pá. Então, quando chega ali, depois de Cristo, com a igreja apostólica, Deus vai agora apresentar para eles, olha, deixa isso de lado e me apresenta para esse povo, para que eles possam entender. E peça que eles, então agora, o que acontece? Deus libera. Deus libera algumas coisas e fala assim, pregue isso para esse povo. É isso que eles precisam ver. Então nós vemos ali em vários textos bíblicos, Pedro viu o céu aberto, que desciam como um vaso, e como se fosse um grande lençol atado pelas quatro. Então Deus vai mostrar para Pedro, olha, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês não fiquem discutindo sobre essa situação. Eu quero que vocês me apresentem ao povo, e eu vou fazer a obra. E aí nós vamos vendo que Deus vai trabalhar com a igreja em vários aspectos, mexendo no prato deles. E várias vezes isso vai trazer conflitos, né? Então, ali no tempo da igreja, deixa eu passar esses textos aqui, que são muitos. Depois eu posso deixar os PowerPoints para os irmãos. Nós vamos vendo ali que Deus vai trabalhando com cada um e cada vez, novamente, a reforma de saúde é apresentada ali para o povo. E aí, até chegar no nosso tempo, Deus vai agora trazer, então, para nós uma restrição, como nós como igreja. E com esta restrição que Deus vai trazer para nós, Deus vai, então, liberar conhecimento do tempo do fim, das coisas do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. Então, olha só, se Levíticos 11 faz parte da chamada Lei de Moisés, sempre quando no Novo Testamento se refere a pensamento dela, como a primeira vinda de Jesus, a pergunta onde está algum verso que nos indica que Levíticos 11 constitui uma imprescindível exceção quanto às liberações de comida de carne. Então, veja, Levíticos 11, ele vai ficar de lado no sentido de que as pessoas hoje não estão buscando o que eu posso e o que eu não posso fazer. Não é isso. A pergunta não deveria ser o que eu posso e o que eu não posso fazer. Senhor, como posso te agradar? Como posso te honrar mais naquilo que eu faço? E deveria ser a nossa situação. Então, no livro de Daniel, o único selado para o tempo do fim, nós encontramos então ali o nosso manual de sobrevivência para nós.
de como foi que Daniel passou por essa situação, e de tudo como aconteceu com ele vai se repetir conosco. A fidelidade de Daniel, no livro do capítulo 1, levou ele a ter um entendimento das coisas celestiais. Porque quando você olha para Eva, lá no Éden, Deus deu o espírito de profecia lá no Éden. Quais eram os livros que existiam antes da queda do homem lá no Éden? Um grande conflito já existia lá no Éden antes do pecado. Porque Deus chegou e disse para Adão, olha, houve uma guerra no céu. Satanás e seus anjos foram expulsos de lá. Então houve um grande conflito. Deus alertou Adão e Eva sobre essa situação. Outro livro que tinha lá no Éden antes do pecado, Reforma de Saúde. Olha, não coma desse alimento. Então Deus teve um livro de Reforma de Saúde. Outro livro que tinha lá antes do pecado, Educação. Quem era o professor? Os anjos e o próprio Deus eram os professores. E onde eles moravam? No campo. Então, lá no Éden, antes do pecado, tudo isso já existia lá. E quando nós olhamos para lá no Éden, também vai sair os símbolos que vão chegar até Daniel e Apocalipse. Lá no Éden, existia uma árvore. Nessa árvore, era o único lugar onde Satanás poderia se apresentar ao homem. Então, nesta árvore, Satanás usou um animal. E este animal, Satanás usou para seduzir Eva. Então, nós vemos lá na árvore o dragão, que era Satanás, a besta, que era o animal, e vemos Eva se tornando um falso profeta. Porque Eva deu ouvido ao animal, que era a besta, que era usada pelo dragão, e foi pregar para Adão. Eva se tornou um falso profeta lá no Éden. E lá no Apocalipse, esse símbolo vai aparecer para nós. O dragão, a besta e o falso profeta. O grande conflito instaurado lá no Éden, agora ele vai ser levado para toda a humanidade. Quando nós chegamos, então, nós vemos ali que existia uma mensagem. Quando nós chegamos em José, José também vai passar pela mesma situação de fidelidade, em teste e prova. Daniel e seus companheiros, e toda a história vai passar por essa situação. Então nós temos aqui um manual de sobrevivência para o tempo do fim. A nossa fidelidade a Deus em relação à nossa alimentação, a luz que nos foi revelada sobre a alimentação, vai nos dar condições para interpretar a profecia para esse tempo. Porque Eva, o que ela fez? Ela, quando cedeu ao apetite, ela interpretou equivocadamente as profecias que Deus tinha dado para ela. O espírito de profecia. Porque ela colocou coisa que Deus não disse. Ela disse que Deus não permitiu nem tocar no alimento. Mas Deus não disse isso. Deus disse, no dia que dele comerdes. Eva vai e diz assim, não, Deus disse que no dia que se eu não posso nem tocar e nem comer. Ela foi além da norma do que Deus tinha dito. Quando nós chegamos em Daniel, Daniel pratica a reforma de saúde, e aí tem um teste de conhecimento do espírito de profecia, de interpretação. O rei tem um sonho, e Daniel agora vai ser chamado para interpretar esse sonho. Como Daniel está dentro do conceito de reforma de saúde, ele vai interpretar corretamente o espírito de profecia dado ao rei. Mas os seus sábios, que não estavam praticando a reforma de saúde, interpretaram de forma errada e levaram quase que à morte de todos eles, por interpretar errado. Quando nós chegamos a Jesus, Jesus também vai passar pela mesma situação. Jesus, então, vai para o deserto, pratica um jejum, e Satanás vem até ele praticar 3 tentações. O apetite, Jesus não cede. Vem a segunda tentação, interpretar equivocadamente o espírito de profecia, dado naquele tempo. Satanás diz, não está escrito assim? Jesus, não, mas também está escrito assim. E Jesus, então, passa por esse teste, interpretando corretamente o espírito de profecia, assim como Daniel também. O povo de Israel vai para o deserto e eles vão interpretar equivocadamente o espírito de profecia. Eles rejeitam o profeta, tentam até matar o profeta,
que recusam a reforma de saúde, e por isso eles temem e morrem de medo quando Deus se apresenta ali na montanha. Eles interpretam equivocadamente a Escritura. No tempo do fim, se nós não estivermos praticando a reforma de saúde, nós vamos ficar além da norma ou aquém da norma do Espírito Profecia. Então, a reforma de saúde vai me dar condições de interpretar corretamente as profecias e o Espírito de Profecia no tempo do fim. Veja que quando aqueles que rejeitam a reforma de saúde são os mesmos que também vão rejeitar os conselhos do Espírito de Profecia. E veja que lá em Israel, quando o povo rejeitou a reforma de saúde, quando Deus deu maná, eles quiseram carne para comer, eles rejeitaram quem? A voz profética, que era Moisés. Rejeitando, então, o Espírito de Profecia. E achando, ele falou assim, não, o povo é santo. Nós também somos santos, nós já temos os nossos líderes. Toda vez que, na Bíblia, quando se rejeita o conselho de Deus sobre reforma de saúde, nós vamos traçar e levantar uma guerra contra o Espírito de Profecia do tempo presente. Hoje, a mesma coisa. As pessoas que hoje estão rejeitando os conselhos do Espírito de Profecia, rejeitando a reforma de saúde, são os mesmos que estão rejeitando os conselhos de Deus sobre o Espírito de Profecia, para o nosso tempo. Rejeitando o profeta, indo além da norma. E olha que tem os dois jeitos. Algumas pessoas vão para além do que está escrito e outras vão para o aquém do que está escrito. Umas querem fazer mais do que Deus pediu, no sentido de colocar coisas que Deus não pediu, e outras que vão fazer menos do que Deus pediu. Veja que Deus quer trazer a gente para um ponto de equilíbrio, para que a gente possa entender o que Deus está pedindo para a gente, para que a gente possa praticar aquilo que Deus pediu para a gente, de forma equilibrada. E eu não estou falando aqui de você fazer uma reforma meia boca, não é isso. De você fazer as coisas mais ou menos. Mas eu estou falando de você ter um equilíbrio como Deus teve com Daniel, como Daniel teve, como os profetas tiveram. E quando a gente olha para Elias, ele sai da presença do rei e diz, olha, não vai chover por 3 anos e meio. E Elias, então, é levado para um ribeirão chamado Ribeirão de Querite, que ficava mais ou menos uns 200 quilômetros de distância do palácio do rei. E Elias vai até lá, ele vai ficar agora 1.260 dias comendo carne, hambúrguer, McDonald's. Todo dia vinha um anjo trazendo, vinha um povo trazendo para ele pão e carne. Ou seja, todo dia vinha um McLanche feliz, um McDonald's para ele comer. E ele vai ficar 1.260 dias comendo pão e carne e água. Só que depois desses 1.260 dias, ele vai sair dali, vai viajar mais ou menos uns 15 quilômetros e vai chegar até uma viúva, uma mulher que está prestes a morrer, porque não vai ter mais o que comer. E ele pede para ela um alimento. E agora ele vai dar para ela, o que a mulher vai dar para ele? Azeite e pão. E ela vai fazer o pão para ele poder comer, com esse azeite e com essa farinha, vai multiplicar e ele vai fazer o pão para ele comer. E ele fala assim, primeiro você me dá e depois você come. É um teste de fidelidade a esta mulher. E dali, Elias sai para enfrentar a maior batalha espiritual do Antigo Testamento. Ele vai enfrentar os adoradores de Baal, os sacerdotes de Baal, vai enfrentar ali Acabe e vai apresentar ao povo o Deus de Israel. E que Baal não era Deus, que o povo estava adorando como se fosse Deus. E ele sai dali, então, Elias, então, ele é uma representação. Então quer dizer que eu posso comer carne, irmão? Quer dizer que então a gente pode comer carne? Olha só, Elias é um símbolo da igreja cristã do tempo do fim. Elias, quando comeu carne por 1.260 dias, Deus estava mostrando, olha, vai ter um período que não vai ter chuva, Espírito Santo. Um período de trevas espirituais. E esse período vai durar 1.260 anos. Mas no final desse período, durante esse período, o povo vai comer de tudo. Vai comer carne, vai comer pão, vai tomar água, e não vai ter mensagem de saúde nesse período.
Mas no final dos 1260 anos, eu vou levantar um profeta. Ellen White. 1798. Eu vou levantar um profeta. E esse profeta vai apresentar para o povo uma alimentação sem carne. Reforma de saúde. E esse profeta, depois que apresentar essa mensagem de reforma de saúde para esse povo, eles vão entender que a alimentação é um ato de adoração. E eles vão entender que eles vão ter que travar a maior batalha. Quando eles entenderem isso, eles vão travar uma batalha que eu estou preparando eles. Lá no Monte Carmelo. Onde os profetas de Baal vão ser apresentados e o Deus verdadeiro vai ser apresentado. Através deste pequeno povo. Porque era só Elias. O restante era um remanescente. E o remanescente do tempo do fim vai apresentar a Deus de forma coerente, correta, para um mundo que perece. E eles vão entender quem é Deus por meio desse remanescente. Deus está chamando você e eu para a gente entender que reforma de saúde é um ato de adoração e não de saúde. Saúde é uma consequência. Daniel, quando tomou a decisão, foi por causa do imposto do rei, da imposição do rei. O rei se colocou no lugar de Deus, dizendo, esta será a comida de vocês. O rei usou o mesmo termo que Deus usou lá no Éden, quando deu comida para Adão. Quando Deus diz assim, este vos será por alimento. O rei Nabucodonosor se colocou no lugar de Deus e disse, este vos será por alimento. Daniel disse assim, não. Não é esse o Deus que eu sirvo. Eu não sirvo a Nabucodonosor. Eu sirvo ao Deus do céu. E ele nos deu um alimento. E eu vou mostrar para o rei que o Deus que deu alimento é o Deus do Éden. E aí, por 10 dias, passou no teste. E Daniel foi fiel nisso. E por isso, as outras provas vieram. De interpretação de profecia. Conhecimento, entre aspas, do livro de Daniel e Apocalipse da época. Daniel não tinha o livro de Apocalipse, nem tinha o livro de Daniel. Então, no conhecimento profético da época, quando ele praticou essa reforma de saúde. Se nós entendemos que a alimentação é um ato de adoração, fica muito mais fácil para a gente do que entender que é só saúde. Saúde é uma consequência. Ontem eu estava falando com um primo meu, né? E ele dizendo assim, eu falei, essa pessoa, se ela mudasse isso, ela melhoraria a saúde dela. Eu falei assim, mas pois é. Ele falou assim, olha, já tem 80 anos que ele come desse jeito. Mexer com uma alimentação, uma pessoa de 80 anos, é muito difícil. Já está com isso tudo enraizado desde criança, não muda, não quer mudar. Pois é. Enquanto a gente entender que isso não é saúde, a gente vai ter dificuldade. Mas quando a gente entender que isso é um ato de adoração ao Criador, e quem é esse Criador? O que ele fez por mim? O que está acontecendo hoje? Quando eu compreender isso, Deus vai poder fazer uma transformação, não só minha, mas nas outras pessoas. E a gente vai poder dar um bom testemunho. Porque hoje a reforma de saúde, quando você fala ela, é causar divisão e contenda dentro da igreja e até dentro da família. Mas quando a gente entender por que a gente deu um mau testemunho, a gente criticava, a gente apontava os erros dos outros, ao invés da gente praticar. Ao invés de a gente orar e jejuar pelas pessoas que estão nesse caminho. Para Deus nos dar entendimento correto da Bíblia, do Espírito Profecia, para a gente poder pregar essa mensagem. Ontem eu falei para vocês que estava no pôr do sol lá, e uma das minhas primas de segundo grau estava lá presente, né? Enquanto eu estava falando ali, ela se emocionou tão profundamente sobre o que a gente estava falando, que ela perguntou, tio, muito obrigado por essa mensagem. Ela confortou meu coração. Eu me sentia indigno, né? Que ela nasceu em berço adventista, mas se afastou, ela se encheu de tatuagem, né? Toda tatuada. E eu falei assim, mas muito obrigado por essa mensagem, porque ela confortou meu coração e me deu esperança. Olha que coisa. Eu não precisei chegar a falar para ela, olha, você está meio errado,
apresentei a Deus o que está acontecendo no julgamento, que Deus está no banco dos céus e Ele chamou você e eu para sermos testemunhas dele. E como testemunhas fiéis, que nós possamos apresentar esse Cristo, esse Deus tão maravilhoso. Mas se a gente não conhece Ele, a gente vai apresentar um Deus tirano, um Deus severo, porque a gente ainda não conhece esse Deus tão amável que quer se apresentar para nós. E que isso possa trazer transformação às outras pessoas. Viva essa mensagem. Pratique essa mensagem. Seja transformado por essa mensagem. Deus vai te dar o conhecimento de Daniel, as profecias e Apocalipse. Quando você conhecer o amor de Deus e apresentar isso às pessoas. E isso vai ser tão natural, tão fácil, que as pessoas vão querer isso que você tem. Que Deus abençoe você. Tem muita coisa para passar aqui, mas eu já vou parar por aqui, porque o nosso tempo está avançado. Eu quero só deixar claro que reforma de saúde não é para ter saúde. É para termos uma perfeita adoração a Deus. E essa perfeita adoração, ela vem de um ato de amor para com Deus e de amor com o próximo. Que Deus nos abençoe a ter palavras, atitudes e comportamentos que condizam com aqueles que vão morar no céu. Deus abençoe vocês. Eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Poderoso Deus e Pai, Amém. grande Criador dos céus e da terra, Queridos, não me aparece o Odair aqui. Aparece para vocês? Não, também não. Acho que ele caiu. Ele Eu acho que ele caiu. caiu. Vamos orar. Então. Vamos orar até que ele volte, então. Oremos. Querido Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, pelos teus favores e por essa mensagem maravilhosa que o Senhor nos... Permita que o nosso irmão Odair volte para encerrarmos o nosso trabalho. Por favor, aceite a nossa gratidão, o nosso coração aberto para recebermos os teus conselhos, Pai. Oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Né?